Olá a todos, prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar aquilo que Deus tem tratado comigo. Espero que estejam todos bem. Mas se não estiver, sabendo que Deus está conosco, a graça dele nos sustenta e tem nos sustentado por estarmos aqui. Eu quero crer que se você está ouvindo essa ministração, é porque Deus está direcionando, Deus está trazendo, Deus quer falar com você como tem falado comigo e eu creio também que com muitos irmãos. Eu sou o Mauro, participo no Jardim Silveira, casado com a Simone há 17 anos. Tenho 2 filhos, Rafael de 13 anos e Alice de 8 anos. Conheci a Jesus com 17 anos de idade. Desde lá eu tenho tentado crescer, caminhar e dia a dia buscando a conversão nele, em Jesus. O que eu quero compartilhar com vocês aqui, talvez não seja nada longo, mas é algo que Deus tem tratado comigo. Essa ministração Deus tem falado algumas vezes comigo, né, e mais fortemente em uma das reuniões familiares que nós estávamos. E nessa reunião familiar nós começamos a cantar um louvor e eu comecei a refletir a respeito dele. Esse louvor Me Leva Onde Eu Possa Estar, acho que muitos conhecem, mas a letra do louvor diz assim: Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Quando nós cantávamos esse louvor, eu começava a questionar, me questionar, né? Que lugar é esse? Que lugar é esse que eu estou pedindo para Deus me levar, onde eu posso escutar a sua voz? Que lugar é esse aonde, nesse louvor, né, nós cantamos constantemente? E diante disso eu comecei a refletir, né? Que lugar é esse que lugar é esse que era para Paulo, né? Onde Paulo estava, que era o lugar onde Paulo ouvia a voz de Jesus. Que lugar era esse para Moisés, para Davi, para Pedro, para João, né? E para muitos outros irmãos que nós conhecemos na Bíblia? Que lugar é esse que fazia com que Paulo ouvisse a sua voz, estava na presença de Deus, buscava a presença de Deus? E aí eu comecei a refletir, humanamente falando, será que quando nós cantamos este louvor, nós entendemos este louvor algo que é humanamente falando, ou seja, no sentido de que na minha cabeça eu tenho este lugar como um lugar onde eu não terei nenhuma dificuldade, nenhum problema, ou é um lugar no sentido de que eu estou com dificuldade e quando eu vou para esse lugar a minha dificuldade será resolvida, né? A dificuldade qual eu estou passando ela vai ser transformada, né? No sentido de que eu não vou mais ter aquele problema. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, na vida de Paulo, né? Que lugar era esse para Paulo? Porque Paulo, ele teve muitas e muitas dificuldades, muitos e muitos problemas. No entanto, Paulo, em todo momento na administração dele, na vida dele, ele tinha uma vida sempre pautada naquilo que Deus queria para ele, mas ele sabia passar todas as coisas. Então Paulo, quando ele escreve aquele versículo que eu sei passar todas as coisas, é interessante que o que eu estou falando agora foi até um complemento de um dos irmãos após a ministração, que Paulo ele passava por dificuldade, tinha abundância, não tinha abundância, tinha alegria, né? Às vezes num momento de dificuldade, mas em momento nenhum Paulo fala que quando ele estava em abundância é porque Deus estava com ele, quando ele estava em escassez é que Deus não estava com ele. Não, em todas as coisas Paulo passava sabendo que Deus estava com ele. E é nesse sentido que eu comecei a refletir que lugar é esse que me faz estar mais perto de Deus, né?
ministrando sobre isso, às vezes quando Deus tem falado conosco, a gente começa a ver algumas ministrações e o Espírito Santo trata conosco. Claro, eu entendo que o Espírito Santo em algumas ministrações é a mesma ministração, ele trata diferentes formas, diferentes palavras, diferentes mensagens no nosso coração. E eu estava escutando o Vitor do Afonso ministrar, acho que muitos conhecem, e uma das ministrações, uma parte da ministração dele, ele falava o seguinte, que João, ele teve uma dificuldade enorme, né? Foi lá preso na ilha de Patmos, teve toda a sua dificuldade e tudo mais, né? E Deus não prometeu para ele livrá-lo da morte, né? E mesmo assim, João serviu. João obedeceu. João buscou aquilo que Deus queria, independente de qual seria o fim físico do seu corpo, né? O espiritual, João sabia onde é, né? A vida eterna. Então, que lugar é este, ou qual imagem que eu tenho quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou cantando este louvor, quando eu preciso me posicionar diante de algumas situações? Eu queria compartilhar com vocês uma passagem, está em Mateus 11, do 28 ao 30. Venha a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Desculpa, até o 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu estava pensando, nós cantávamos esse louvor, Deus me levava muito a esse versículo, né? Que jugo é esse que Deus pede para tomar? E às vezes eu entendo ou fico pensando que esse jugo de Deus é que Deus vai me livrar de toda a situação que eu estou passando, porque eu tenho entendimento de que servir a Deus é não ter dificuldades, é não passar por dificuldades. E aí eu fico imaginando, se eu penso como isso, tem alguma coisa errada, né, na vida, ou teve alguma coisa errada na vida de Paulo. Porque falar que Deus vai livrar de toda dificuldade e olhar para a vida de Paulo e ver tamanha dificuldade que Paulo teve, e ao mesmo tempo servindo a Deus e muitas das coisas que Paulo prega mudou a vida de muita gente, tem alguma coisa errada, né? Tem algum entendimento errado naquilo que eu tenho como sendo o livramento de Deus. A vida para Paulo ela é diferente. Tanto é que em grandes momentos da vida de Paulo, e nós conversávamos a respeito disso há muitos anos, eu lembro de algumas ministrações há muitos anos atrás, sobre a alegria de Paulo. A alegria de Paulo ela não estava condicionada à situação que Paulo estava vivendo, mas ela estava condicionada àquilo que Paulo tinha no coração, o servir a Deus, o amar a Deus. E isso era alegria. Paulo apanhou? Apanhou. Paulo foi morto? Foi morto. Mas, e sabendo disso, que ele iria ser morto, mas mesmo assim, a alegria continuava. Ele tinha a alegria em Deus e ele constantemente falava sobre a alegria de poder contar com os irmãos, a alegria de poder servir a Deus, a alegria de poder passar por todas as situações da vida, sabendo que ele, pelo Espírito Santo, ele conseguia caminhar, saber daquilo que Deus tinha. Então, esse louvor me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Para você, que lugar é esse? E aí eu vou um pouquinho mais além, eu faço um questionamento que é para nós pensarmos. Será que esse lugar já não é o lugar que você está e você está deixando de ouvir a voz de Deus? Será que Deus tem falado constantemente com você e você não tem ouvido a voz de Deus? Eu estava fazendo uma reflexão alguns anos, eu acho que talvez uns 15 anos, 20 anos atrás, eu sempre ouvia falar a respeito de alguns irmãos da China, né?
que havia inclusive um projeto de percorrer a China de ponta a ponta, de alguns irmãos, né, convertidos que estavam pregando o Evangelho. E para quem não conhece, a China é um país fechado para o Evangelho, tem muita dificuldade. Muitos irmãos apanham, são mortos, né? No entanto, eles optaram em servir a Deus e houveram muitos relatos de conversão, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. E aí eu digo, são muitas conversões, ela acontece quando muitas pessoas estão tendo dificuldade, perseguição, e eu quero deixar frisado aqui, não é uma regra, mas nós vemos muito disso, muitos irmãos se convertendo, talvez até na nossa vida mesmo, né, quando nós nos sentimos mais perto de Deus, é quando nós tivemos aquelas grandes dificuldades da nossa vida, que muitos têm. Aliás, eu vou dizer que todos têm, não muito, todos nós temos. Eu fico pensando nesses 3 últimos anos, quantas coisas aconteceram. Quantas coisas passaram pela nossa vida, passaram por a vida dos irmãos. 2 anos pra cá, parece um turbilhão de coisa. Esse último ano, muita coisa acontecendo. E pelo menos, não sei na tua vida, mas eu faço reflexão da minha, né? Quantas coisas, é um turbilhão de coisa, muita coisa, trabalho, dificuldade. Eu até brinquei quando eu estava ministrando, brinquei não, passei a respeito disso porque eu gosto muito de filmes e parece que esses 3 anos é como se fosse a cena do filme dos Vingadores, do Endgame, onde os heróis se juntam para quase no final do filme, né, para guerrear contra o Thanos, né, e aí aparecem muitos heróis e quando começa a guerra é uma cena assim, são momentos alucinantes porque acontece uma coisa aqui, outro tá brigando ali, protege ali, morre um ali, vem aqui, um apanha ali, outro vem ajudar e é um momento eletrizante no filme, né? Muita coisa acontecendo e tal. E parece que a nossa vida é assim, nesses 3 últimos anos, nesses 2 últimos, nesse último ano, muita coisa acontecendo, algo alucinante acontecendo e nós precisamos ouvir a voz de Deus nesse turbilhão de coisas que acontece. Aliás, eu falo que nós necessitamos, isso nos traz vida, é nesse sentido que eu estou dizendo. Servir a Deus precisa ser com alegria, mas entendendo que a alegria não depende de como eu estou ou do que eu estou passando. Eu não comentei, mas eu lembrei aqui, inclusive, minha sobrinha casou há pouco tempo e foi o pastor ministrar lá, o pastor levou uma palavra e o casamento foi no sábado e eu iria ministrar na reunião no domingo, né? E é interessante que o pastor dizia o seguinte, eu estava fazendo o link, né? Ele usou aquela passagem a respeito da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E nós já ouvimos muito isso, mas parece que esquece, né? E nós precisamos trazer ao nosso coração, porque ele dizia o seguinte, que independente de onde a casa é construída, sobre a areia ou sobre a rocha, a tempestade vem, a enchente vem. E o que vai fazer a diferença é aonde a minha casa está alicerçada. Então, não é se vier a tempestade, ela vai vir. Não é se vier a enchente, ela vai vir. E aí, onde a minha casa está alicerçada? Onde eu estou alicerçado para que, independente da situação, eu possa cantar, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, aonde ou qual situação eu estou passando. Então, nós precisamos estar atentos a isso, ao que Deus tem falado conosco e caminhar. Eu quero compartilhar, eu gostaria que eu ler mais 2 passagens, e aqui são 2 passagens que eu vou ler, uma na sequência da outra, porque eu acho que ela se complementa dentro daquilo que eu quero trazer para vocês nesse sentido. Então a primeira delas é 2 Reis, do 14 ao 20. Deixa eu ver se eu vou ler toda essa passagem mesmo, do 14 ao 20, que diz assim. Eu vou ler a partir do 15, tá? Então o contexto nesse versículo é que Eliseu e o moço estavam cercados, né, por um grande exército.
E o moço não sabia, mas ele levanta pela manhã, acorda pela manhã, e quando ele vai lá fora, ele vê aquele monte de carro e tal, né? E eu fico imaginando o seu medo, o grande medo que ele teve naquela situação. E aí, a partir do 15, diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem eu gostaria de abrir lá em Êxodo. Você abrisse lá em Êxodo 14, se estiver acompanhando comigo. Êxodo 14, a partir do 15. Ou talvez nós vamos ler só o 15. Que diz assim: o contexto aqui é: o povo já tinha saído do Egito, então chegou um momento lá onde havia-se o Mar Vermelho de um lado, onde ou só havia o Mar Vermelho. Se eles retrocedessem, tinham o exército do Egito, né? E aí o povo começa a reclamar com Moisés. Fala: Pô, Moisés, você tirou a gente do Egito pra gente morrer aqui? Não era melhor ficar lá no Egito, onde tinha comida, onde já tinha abundância e tal? Eu prefiro ficar lá servindo e sendo escravo dos egípcios. Então, aí vem esse contexto, que é a partir do 15, que diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Hoje, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, por que vocês estão reclamando? Caminhe, vamos, avante. Né? Pare de ficar reclamando. Né? Então, essas duas passagens eu fico pensando do que nós precisamos para entender ou para caminhar. Né? A primeira delas é orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais para enxergar além daquilo que nós vemos humanamente falando. Né? Humanamente falando, pode ter problema, pode de fato ter lá cavalos e carros, né, numerosos, dificuldade, um monte de coisa. Né? Não é ficção, nós estamos vendo com os nossos olhos. Mas o que nos faz caminhar? É que os nossos olhos espirituais se abram para que isso que nós estamos passando é nada diante da grandeza do que Deus tem para nós. E aí Deus nos fala: por que vocês estão reclamando? Vai, avante, caminhe, não pare. Né? Um tempo atrás, nós tivemos um evento da empresa. Aqui eu estou pedindo licença para falar a respeito de um ponto para me linkar. Nós tivemos um evento da empresa, e nesse evento eu encontrei alguns vendedores. A gente estava conversando, né? Antigos da empresa. A gente estava conversando há um mês atrás, mais ou menos, um mês e pouco, e ele estava comentando o seguinte: que ano passado a expectativa para esse ano não era boa em relação à economia, né? Então eles estavam preparando o planejamento para esse ano, né? Ano passado eles estavam preparando para esse ano, e começaram a ver, e sempre, todo ano sempre a expectativa de venda é sempre colocar maior do que o ano anterior. Então, esse ano tinha uma expectativa muito alta, né? Eles julgavam a expectativa agressiva, então considerava, pô, é um crescimento grande para uma expectativa de economia que não é muito boa para esse ano. Aí, depois que fizeram lá, ele olhou e falou, o coordenador falou assim: olha, eu acho agressiva, eu não sei se eu vou conseguir alcançar isso, né? Mas continuou. E aí a gente estava conversando, e ele falou que eles pararam, né, para fazer um balanço do que de fato aconteceu do planejamento do ano passado para esse ano. E a expectativa, eles conseguiram alcançar a expectativa, né, alcançar o target ou a meta que eles tinham colocado com louvor. E esse com louvor, ele excedeu a expectativa. E aí eu fico imaginando, quando nós planejamos a nossa vida espiritual, se é que eu posso falar de planejamento, mas quando nós olhamos
para aquilo que nós temos que caminhar à frente. Como que nós vemos? Nós vemos planejando no que a economia fala, não, já que a economia vai ser assim, não, eu não posso ser muito agressivo nesse ponto. Como é que nós planejamos isso? Ou é com fé, né? Sabendo que independente de como está a economia, olha, caminhe, vamos, em frente, né? Que clamas a mim, avance. Então, qual é essa visão que nós temos em relação às coisas de Deus, né? Eu coloco as coisas de Deus num patamar onde a economia sempre vai estar acima, ou é o inverso? É a visão de Deus, independente de como está a economia, independente de como está a vida, independente do que eu estou passando. Se eu não tenho vivido por fé, eu tenho que parar e será que eu estou vivendo da forma correta? A palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. A vida do cristão, ela é uma vida de fé. Ela não pode ser baseada nas coisas do mundo. Eu fico imaginando, tem muitas pessoas e relatos, né, que eu vi que voltou um pouquinho mais para Deus quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia. E aí depois veio a pandemia, muitos voltaram, poxa, Jesus está voltando, e aquele medo, né, voltando mais por um medo excessivo daquilo que estava acontecendo. E aí a gente começa a ver tremores onde não se tinha, terremotos com muita frequência, e aí fala, poxa, Jesus está voltando, e aí começa a ficar mais preocupado, então começa a ter uma mudança de vida, pautada mais buscando as coisas de Deus, e aí vem aí a guerra do Hamas com Israel, fala, opa, né, tá apertando, né, o que Deus está falando. Mas se isso levar realmente a uma conversão de um amor por Deus até o ponto em que eu não estou servindo a Deus no sentido de que é isso que está me levando, mas servindo a Deus porque eu amo, ok. Mas se não for por isso, a minha convicção, o meu propósito é o correto, né? Que lugar que eu tenho buscado estar na presença de Deus, me levar até aos pés dele, o que eu entendo que é aquilo que Deus tem trago na nossa vida, no nosso coração. Então nós precisamos estar atentos a isso, e é isso que eu tenho constantemente pensado a respeito, e Deus tem tratado comigo. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem mostrado no nosso coração, independente. Eu preciso estar atento, né? Meu sobrinho tem uma palavra, o Davi, ele aprendeu, então toda hora ele fala isso, né? Que você vai falar alguma coisa com ele e tal, né? Fala, independente, meu irmão, independente, independente. Então eu fico pensando, independente, meu irmão, daquilo que você está passando, daquilo que você... E aí quando eu falo independente, é no sentido de que se é bom, que julgamos bom, ou se é o que julgamos ruim. Independente disso, você tem ouvido a voz de Deus, né? Deus tem falado contigo. Você tem procurado estar neste lugar para estar ouvindo a voz de Deus, porque no final é isso que vai fazer a diferença, né? É ouvir a voz de Deus, é estar aos pés de Jesus, sabendo aquilo que Deus tem para nós. E todas as outras coisas, Deus vai cuidar. Deus cuida. Queria ler com vocês a última passagem que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em Mateus 6, a gente volta lá em Mateus. E eu queria ler aqui a partir do 24, se vocês tem a partir do 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer ou o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Então que nós possamos ficar com esse último versículo. Eu não vou ficar explicando ou tratando muito dele, mas espero que o Espírito Santo trata no coração de vocês aquilo que é necessário, aquilo que Deus quer tratar no coração de cada um. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas e que o Senhor possa derramar da Tua graça e do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações. Espírito Santo, fala conosco, que o Senhor possa nos levar a este lugar onde possamos ouvir a Tua voz, que possamos ter a alegria vinda do Teu Espírito e não a alegria humana, ou não buscando somente a alegria quando nós estivermos do que julgamos humanamente falando bem, mas independente daquilo que nós estamos passando, que nós possamos ouvir a Tua voz. Obrigado, Jesus. Abençoe a cada um aqui. Amém.